Hello, hello, galera. Vamos continuar lendo, né? As Ações Ruins do King. Eu vou me escorar aqui na parede, né? Porque você sabe, né? Que eu sou dessas. Deixa eu tirar essa coberta pra cá, porque não tá frio. Eu não vou usar coberta. Ai, ai. A gente vai ler o capítulo 4, que é um dos maiores que tem aqui, né? Mas, por ele ser maior também, ele tem várias pausazinhas assim, ó, gente, tá vendo? Tipo, tem aqui o texto corrido e um enter, sabe? Então, a gente pode até utilizar esses enter pra dar uma pausa, qualquer coisa, se o vídeo estiver muito longo. Então, bora começar logo, antes que o vídeo fique enorme, né? Que o capítulo é grande. Então, a gente vai pro capítulo 4, tá? Do conto 1081. Comecemos. Família Luzier. Deve ser assim que se fala. Expedition. Isso aqui pra mim tá... Me soa com um pouco de latim. Expedition. Não sei de onde eu tirei isso, mas tá bom, né? 2011. Rachel Luzier, de 6 anos, gritou: "Olha, mãe! Olha, pai! É a moça do cavalo! Estão vendo o trailer? Estão!" Carla não ficou surpresa de Rachel ser a primeira a ver o trailer, apesar de estar sentada no banco de trás. Ela tinha os melhores olhos da família. Ninguém chegava perto. Visão de raio-x. O pai às vezes dizia que era uma daquelas piadas que não são bem piadas. Até agora não entendi nada, né? Pelo contestamento. Contestamento é ótimo, né? Pelo contexto do que estão me dando até agora, não tem entender nada. Johnny, Carla e o pequeno Blake, de 4 anos, usavam óculos. Eu também tive... Na verdade, eu uso óculos, né, gente? Só que assim... eu não tô usando. Vocês nunca me veem de óculos, porque a armação do óculos que eu tenho é horrível, gente. Nossa, que armação... Nossa, uma bosta, né? Então eu não uso. Eu tenho que fazer um exame, né, de vista de novo, que já tá passado de hora de eu fazer. Mas eu tenho que fazer um exame de vista. E pra me comprar uma outra armação e fazer um outro óculos. Mas enfim, né? Todo mundo dos dois lados da família usava óculos. Até Bingo, o cachorro da família. Gente, eu nunca vi cachorro de óculos. Só em filme, essas coisas. Devia precisar de óculos. Ah, tá, ele não usa, mas ele devia precisar. Mas você já viu algum cachorro de óculos, tipo, de verdade? Gente, eu nunca vi. Será que cachorro também precisa de usar óculos? Mas como que você vai saber se o cachorro precisaria de usar óculos ou não? Não tem como você saber, gente. Tipo, na pessoa você faz exame de vista e no cachorro. Como que você vai saber se a vista do cachorro tá funcionando ou não? Não tem como, gente. O cachorro não fala. Bingo sempre dava de cara com a porta de vidro quando queria sair. Só Rachel escapou da maldição da miopia. Na última vez em que foi ao oftalmologista, ela leu a tabela toda até a última linha. O Dr. Strayton ficou impressionado. Rapaz, essa menina é o quê, hein? Menino. Nem quando eu era criança eu não li. Eu não li a tabela do exame de vista, tudo. Quem já hoje em dia. Ela poderia se... Pera aí, gente. Calma aí, que eu tô querendo correr. Ela poderia se qualificar para o treinamento de piloto de caça, comentou ele para Johnny e Carla. Johnny disse: talvez um dia ela faça isso. Rachel tem mesmo um instinto assassino quando o assunto é seu irmãozinho. Deus me livre, tá repreendido, menino. Deus me livre. Você fala isso com orgulho? Hein? Carla deu uma cotovelada nele por isso, mas era verdade. Ela tinha ouvido falar que havia menos rivalidade entre irmãos quando eles eram de sexos diferentes. Se fosse verdade, Rachel e Blake eram exceção à regra. Carla às vezes achava que as duas palavras mais comuns que eu vi atualmente eram ele e ela. Eram ele ou ela começou. Só o gênero do pronome variava. Os primeiros 100 quilômetros da viagem foram tranquilos, em parte porque visitar os pais de Johnny sempre deixava as crianças de bom humor, e em grande parte porque Carla tomou o cuidado de ocupar a linha de Tordesilhas entre o assento elevatório de Rachel e a cadeirinha de Blake com brinquedos e livros de colorir. Ah, tá. Entendi. É uma alusão à linha de aquele fator histórico lá da linha de Tordesilhas, gente, que eu não sei falar, porque, né, minha dicção não funciona. Mas depois da parada para lanche e xixi em Augusta, a briga começou de novo. Provavelmente por causa das casquinhas. Dar açúcar para as crianças em uma viagem longa de carro era a mesma coisa que derramar gasolina em uma fogueira. Carla sabia, mas não dava para dizer não para tudo. Dá sim, meu querido, dá sim. Dá um tapão na cabeça.
desmaia a criança. Deus me livre, gente, tá repreendido. Falou eu que, com certeza, se meu filho me pedir pra comprar uma casa pra ele, eu compro. E nem filho eu tenho. Continuemos. No desespero, Carla começou um jogo de plástico fantástico, servindo de juiz e dando pontos por gnomos de jardim, poços dos desejos, estátuas da Virgem Santíssima e etc. O problema era que na rodovia havia muitas árvores, mas pouca coisa para se ver na beira da estrada. A filha de 6 anos, de olhos afiados, e o filho de 4 anos, da língua afiada, estavam começando a renovar as brigas quando Rachel viu o trailer de cavalo parado perto da entrada da área de descanso da 1081. Eu não tô falando, gente. Vai terminar esse diário desse conto da 1081 com um mundo de carro amontoado na beira da estrada. Eu tô dizendo. Quero fazer carinho no cavalo de novo, gritou Blake. Ele começou a se debater na cadeirinha, o menor dançarino da break do mundo. As pernas já eram compridas o suficiente para chutar as costas do banco do motorista, o que Johnny achava três irritante. Não entendi, gente, isso aqui. Será que isso é uma palavra em outra língua? Eu precisaria saber a tradução para saber, porque TRS com S não, com acento pro lado de cá, não é acento pro lado de cá, é o acento pro lado de cá, o acento da vovó. E esse. Tá bom, então. Não sei o que é isso. Quando alguém pode me lembrar de novo porque eu quis ter 3 filhos, pensou ele. Alguém pode me lembrar o que eu estava pensando? Sei que fez sentido na época. Blake, não chute o banco do papai, pediu Johnny. Aí eu já chutava, era criança. Ai, gente, nossa. Assim, eu sou muito pacientosa com criança. Eu amo criança, gente. Mas tem umas crianças que tiram a gente tanto do sério que dá vontade de jogar ela da ponte. Quero fazer carinho no cavalinho, gritou Blake. E deu um chute caprichado no encosto do motorista. Rapaz, isso aqui é falta de um tapa bem dado. De uma... Nossa, menino. Olha, tá me irritando esse moleque. Você é um bebezinho, comentou Rachel, protegida dos chutes do irmão do outro lado do banco. Ela falou com um tom indulgente de menina grande, o que sempre deixava Blake fulo da vida. Eu não sou bebezinho, Blake, começou Johnny. Se você não parar de chutar o banco do papai, papai vai ter que pegar faca de estimação e amputar seus pezinhos nos tornozelos. Rapaz, eu falei brincando, gente. Pelo amor de Deus, não vai pra ameaçar a criança, não. Meu Deus. Ela quebrou, interrompeu Carla. Está vendo os cones? Pare. Pare não, mulher. Pare não. Querida, a gente teria que ir para o acostamento. Não é uma boa ideia. Você não precisa fazer isso. Só contorne e pare ao lado daqueles 2 carros na rampa. Tem espaço e você não vai bloquear nada, porque a área de descanso está fechada. Lá vai! Ai, gente, I'm sorry, né? Gente, mas as crianças? Vai morrer todo mundo? Vamos ler, né, pra ver, né? Se você não se incomodar, eu gostaria de voltar para Falmouth antes de... Pare agora. Carla se ouviu usando o tom de ordem que não aceitava recusa. Apesar de saber que estava dando um mau exemplo. Quantas vezes ela ouviu Rachel usando exatamente o mesmo tom com Blake? Usando até o pequenininho começar a chorar? Desligando a voz de quem exige ser obedecida e mudando para um tom mais suave, Carla completou. Ela foi gentil com as crianças. Ah, tá. Então quer dizer que eles encontraram com essa mulher, a do cavalo lá, da égua. E aí ela deixou os meninos passar a mão no cavalo, brincar com o cavalo, tal, não sei o que. E agora ela quer retribuir, né, o favor da mulher, né, que ela foi muito boazinha com os meninos, pra deixar eles pegar o cavalo, né. E agora ela vai ajudar a mulher. Só que é aquela coisa, né, gente. Nem todo mundo a gente deve caçar jeito de ajudar. Ainda mais, gente, com esse tanto de carro no meio da estrada. Não. Né, menina? Eu chamaria a polícia. Aí sim, mas eu? Não vou. Não vou. Mas continuemos, né? Aqui, o negócio das crianças já deu a pausa, tá, gente? Mas eu continuarei. Deu 11 minutos de vídeo, então eu acho que dá pra gente... Se pá, vai dar pra gente terminar o conto todo. O conto não. O capítulo 4 todo. Só neste vídeo. Continuemos. Eles tinham... Meu Deus, eu não sei ler. Eles tinham estacionado em frente ao Damon's, ao lado do carro com o trailer, e foram tomar sorvete. A moça do cavalo, ela mesma, quase do tamanho do animal, estava encostada no trailer, tomando uma casquinha e oferecendo alguma coisa para o lindo cavalo. Carla achou que parecia uma barra de cereal. Johnny estava com uma criança em cada mão e tentou passar direto, mas Blake não queria saber. Posso fazer carinho no seu cavalo? Perguntou ele. Ah, tá. Aí eu contexto que
eles se conheceram, eu não falei? São 25 centavos, disse a moça da grande saia, calça marrom de montaria. Depois sorriu quando viu a expressão de decepção de Blake. Que nada, estou só brincando. Aqui, segure isto. Ela ofereceu a casquinha de sorvete para Blake, que ficou tão surpreso que não pôde fazer nada além de segurar. Em seguida, ela o levantou para uma altura em que ele pudesse fazer carinho no focinho do cavalo. Didi observou a criança de olhos arregalados, calma. Farejou o sorvete derretendo da moça, concluiu que não era o que queria comer, permitiu que o focinho fosse acariciado. Nossa, é tão macio! Exclamou Blake. Carla nunca tinha visto o filho ficar tão impressionado. Por que nunca levamos essa criança para uma fazendinha? Ela se perguntou, e na mesma hora incluiu esse item em sua lista mental de coisas a fazer. Minha vez, minha vez! Rachel ficou repetindo, dançando ao redor com impaciência. A moça grande colocou o Blake no chão. Pode lamber sorvete enquanto eu levanto a sua irmã, disse ela para ele. Mas não vai contaminar nada aí, tá? Eu não... Deus me livre, não deixaria meu filho pegar sorvete do lambido dos outros. Nem se a pessoa pagar ali na minha frente e eu ver, eu não deixo. Tá repreendido em nome de Jesus. Carla pensou em dizer para Blake que comer comida de outras pessoas, principalmente de estranhos, não era legal. Mas notou o sorriso divertido de Johnny e resolveu deixar pra lá. Eu não deixaria não, menina. Eu arrastaria meu filho pra longe dessa mulher. Eu, hein? Tudo bem que a moça não é uma maluca, mas Deus é mais. As crianças iam para a escola, que era basicamente uma fábrica de germes. Não interessa. Ela dirigia com elas por centenas de quilômetros da rodovia, onde qualquer idiota bêbado ou adolescente usando o celular podia atravessar a faixa divisória de pistas e matar todo mundo. Como me proibir uma lambida no sorvete de outra pessoa? Proibindo, meu amor! Proibindo! Tá louca? Isso seria levar a mentalidade da cadeirinha de carro e do capacete de bicicleta longe demais. Talvez. Meu pai do céu, gente, que mundo que isso é aceitável. Uma coisa é, eu e meu filho, que eu pari, saiu das minhas entranhas, eu comer na mesma colher que ele. Eu comer, botar comida na minha boca, depois botar na boca dele. Aí é diferente, porque é meu. Eu pari. Agora, outra pessoa dá a baba dela pro meu filho, Deus é mais, menino, tá doido? Eu, hein? Meu Deus, gente, que loucura. A moça do cavalo levantou Rachel para que ela pudesse fazer carinho no focinho do cavalo. Uau, que legal, disse Rachel. Qual o nome dela? Didi. Que nome lindo. Eu te amo, Didi. Eu também te amo, Didi. Disse... Eu achando que era o molequinho que tava falando, mas não. Eu também te amo, Didi. Disse a moça do cavalo e deu um beijo instalado no focinho de Didi. Isso fez todo mundo rir. Mãe, a gente pode ter um cavalo? Claro, disse Carla calorosamente. Quando fizer 26 anos. Ai, ai. Ai, minha mãe mandou mensagem. Ai, peraí, eu vou só terminar essa parte aqui e eu vou responder minha mãe. Isso fez Rachel fechar a cara. Testa franzida, bochechas infladas, cantos da boca virados para baixo. Assim? Deve ser, né? Quando a moça do cavalo riu, Rachel cedeu e riu também. A mulher se inclinou até Blake, as mãos apoiadas nos joelhos cobertos pela saia calça de montaria. Posso pegar minha casquinha de volta, rapazinho? Blake ofereceu o sorvete. Quando ela o pegou, ele começou a lamber os dedos, que estavam cobertos de pistache derretido. Obrigada, disse Carla para a moça do cavalo. Foi muita gentileza sua. E para Blake, vamos lá para dentro lavar essas mãos. Depois vocês podem tomar um sorvete. Eu quero o mesmo sabor que o dela, pediu Blake, e isso fez a moça do cavalo rir ainda mais. John insistiu para ela que eles tomassem os sorvetes antes de entrarem no carro, porque não queria que o Expedition ficasse sujo de pistache. Quando terminaram e saíram para o estacionamento, a moça do cavalo já tinha ido embora. Foi mais uma daquelas pessoas que se conhecia na estrada e que eram, às vezes, cruéis, mas simpáticas. Mais vezes simpáticas. Ah, tá. As pessoas às vezes cruéis, às vezes simpáticas. Ok, entendi. Algumas vezes até incríveis, mas que depois nunca mais se encontrava. Galera. Acabou de encontrar a mulher e vai achar ela, né, comida pelo carro. 1, 2, 3, 4, 5. Faltam 5 páginas pra terminar. E a gente parou agora em mais uma pausa. Eu vou responder minha mãe aqui, ver o que ela me mandou, e aí eu volto com vocês. Espera aí. Bora continuar, galera. Bora continuar. Já olhei minha mãe, já vi o que ela queria, agora continuemos. É bom que livro de conto vai rápido, né, gente? Apesar de como eu tô vendo aqui com vocês, não dá tão rápido assim. Mas bora continuar, né? Eu fico parando pra falar de assuntos aleatórios, enfim.
Só que ali estava ela, ou ao menos a picape, parada no acostamento com cones de trânsito atrás do trailer. Não para não, gente. Vai morrer todo mundo. E Carla estava certa, a moça do cavalo foi legal com as crianças. Pensando assim, Johnny Lozier tomou a pior e última decisão de sua vida. A última mesmo, porque ele vai morrer. Ele ligou a seta e parou na rampa como Carla sugeriu, na frente do Prius de Doug Clayton, que ainda estava com o pisca-alerta ligado e ao lado da perua enlameada. Botou o câmbio na posição estacionar, mas deixou o motor ligado. Quero fazer carinho no cavalo, pediu Blake. Eu também quero fazer carinho no cavalinho, exigiu Rachel, no tom arrogante de dona do pedaço que ela aprendera sabe-se lá de onde. Deixava Carla louca, mas ela se recusava a reclamar com a filha. Se fizesse isso, Rachel iria usá-lo ainda mais. Moça, é só pegar essa menina e arrancar a língua dela. Ai, meu Deus. Não sem permissão da moça, disse Johnny. Vocês vão ficar dentro do carro. Você também, Carla. Sim, senhor, disse Carla na voz zumbi que sempre fazia as crianças rirem. O que é voz zumbi? Sim, senhor. Essa? Deve ser, né? Que engraçadinha, coelhinha. Eu não gostei dessa coelhinha aqui não, viu? Tá repreendido. A cabine da picape está vazia, disse Carla. Os dois carros parecem vazios. Você acha que foi um acidente? Liga pra polícia se você acha que foi um acidente, minha querida. Não sei. Mas não parece ter nada amassado. Eu já volto. Não vai voltar não, tu vai ser comido pelo carro. Johnny Lozier abriu a porta, contornou a traseira do Expedition, que nunca terminaria de pagar nunca terminaria mesmo, e foi até a cabine da Dodge Ram. Carla não tinha visto a moça do cavalo lá, mas ele queria ter certeza de que ela não estava deitada no banco, talvez tendo um ataque cardíaco. Como corredor... Ah tá, ele é corredor de corrida. Corredor de corrida é bom, né? Como corredor convicto, Johnny secretamente acreditava que havia um ataque cardíaco esperando por qualquer pessoa que estivesse mais de 45 anos e estivesse pelo menos 3 quilos acima do peso ideal indicado pelo Medicine.net. Ela não estava caída no banco. Claro que não. Carla teria visto uma mulher grande daquele jeito, mesmo deitada. E também não estava no trailer. Só a égua estava, e ela botou a cara pelo vão e farejou o rosto de Johnny. Oi. Por um momento o nome não veio. Didi. Como estão as coisas? Ele fez um carinho no focinho da égua e voltou para a rampa para investigar os outros 2 veículos. Viu que houve uma espécie de acidente, embora bem pequeno. A perua tinha derrubado alguns dos cones laranjas que bloqueavam a rampa. Carla abriu a janela, uma coisa que as crianças não podiam fazer no banco de trás devido à trava de segurança. Algum sinal dela? Não. Algum sinal de alguém? Carla. Peraí, gente. Ai, barulho na casa dos vizinhos. Eu tava achando que era aqui. Peraí. Ai, minha goela, peraí. Perdão, gente, pelo porquice. Continuemos. Algum sinal de alguém? Carla, dá um tempo. Ele viu celulares e aliança ao lado da porta, parcialmente aberta da perua. O que foi? Carla esticou o pescoço para ver. Só um segundo. A ideia de mandar a esposa trancar as portas passou por sua cabeça, mas ele ignorou. Meu pai do céu, tá repreendido em nome de Jesus. Estavam na 195, em plena luz do dia. Caramba! Havia carros passando a cada 20 ou 30 segundos, às vezes 2 ou 3 de cada vez. Ele se inclinou e pegou os celulares, um em cada mão. Virou-se para Carla e não viu a porta da perua se abrindo mais e mais como uma boca. Carla, acho que tem sangue neste aqui. Ele levantou o celular rachado de Doug Clayton. Mãe, disse Rachel, quem está naquele carro sujo? A porta está se abrindo. Volte, pediu Carla. Sua boca ficou seca de repente. Ela queria gritar, mas parecia haver uma pedra em seu peito. Era invisível, mas bem grande. Tem alguém naquele carro. Em vez de se afastar, Johnny se virou e se inclinou para olhar dentro da perua. É um burro, homem! Nossa senhora, que ódio. Quando fez isso, a porta se fechou na cabeça dele. Houve um som terrível. A pedra no peito de Carla sumiu de repente. Ela inspirou e gritou o nome do marido. O que está acontecendo com o papai? Gritou Rachel. A voz dela soou alta e aguda. O que está acontecendo com o papai? Papai! Gritou Blake. Ele estava examinando seu mais novo Transformer.
mas agora olhava ao redor desesperado para ver onde o pai em questão tinha ido. Carla não pensou. Ela via o corpo do marido ali, mas com a cabeça dentro da perua suja. Ele ainda estava vivo, os braços e pernas se debatiam. Ela saiu, não saia não, Expedition, sem nem saber que havia aberto a porta. O corpo parecia agir por vontade própria, o cérebro atordoado só acompanhando. Mamãe, não! Gritou Rachel. Mamãe, não! Gritou Blake. Não fazia ideia do que estava acontecendo, mas sabia que era ruim. Ele começou a chorar e a lutar contra os cintos que o prendiam na cadeirinha. Minha avó chegou? Né, não, achei que minha avó estava chegando, que ela saiu, não tá aqui, né? Mas não. Ai, gente, vai ficar sem pai e sem mãe essas crianças. O que vai ser feito dessas crianças? O carro vai comer as crianças também, gente? Ô, misericórdia. Carla segurou Johnny pela cintura e puxou com a super força impressionante da adrenalina. A porta da perua se abriu parcialmente e sangue escorreu para o chão como uma pequena cachoeira. Por um momento horrível, ela viu a cabeça do marido no assento da perua enlameada, inclinada em um ângulo impossível. Apesar de ele ainda estar tremendo nos braços dela, Carla entendeu, em um daqueles momentos de clareza que podia surgir mesmo em meio a uma tempestade de pânico, que era assim que vítimas de enforcamento ficavam quando eram retiradas da forca, porque os pescoços estavam quebrados. Naquele momento breve e intenso, naquele vislumbre veloz, ela achou que o marido parecia burro e surpreso e feio, com toda a essência de Johnny extraída de si, e soube que ele já estava morto, estrebuchando ou não. Era assim que uma criança ficava quando caía de cabeça nas pedras em vez de na água, ao mergulhar. Como uma mulher ficava após bater o carro no guarda-corpo de uma ponte e se descobrir empalada pelo volante. Era como uma pessoa ficava quando uma morte por desfiguração lhe acontecia de repente, dando boas-vindas de braços abertos. A porta do carro bateu com força. Carla ainda estava com os braços ao redor da cintura do marido. E quando foi puxada para frente, ela teve outro brilho de lucidez. É o carro. Preciso ficar longe do carro. Ela soltou a cintura de Johnny 1 segundo tarde demais. Uma mecha de cabelo encostou na porta e foi sugada. Sua testa bateu na porta do carro antes de ela conseguir se soltar. De repente, o alto da cabeça estava ardendo, enquanto a coisa consumia seu couro cabeludo. Corra! Ela tentou gritar para a filha. Muitas vezes problemática, mas inegavelmente inteligente. Corra e leve seu irmão com você. Mas antes que ela pudesse começar a articular o pensamento, sua boca foi consumida. Vai morrer todo mundo, gente. Ué, que é isso? Vai morrer todo mundo. Só Rachel viu a perua se fechar na cabeça do pai como uma dioneira se fechando em um inseto. Não sei nem o que é isso. Mas os dois viram a mãe ser puxada através da porta lamacenta, feito uma cortina. Eles viram um dos sapatos dela cair, tiveram um vislumbre das unhas do pé cor-de-rosa e ela sumiu. Um momento depois, o carro branco perdeu a forma e se fechou com um punho. Carro branco? Nem sabia que esse carro era branco, moço. Pra mim, esse carro era preto. Sujo de lama. Pela janela aberta do banco do carona, eles ouviram um som de esmagamento. O que é isso? Gritou Blake. Os olhos jorravam lágrimas e o lábio inferior estava cheio de catarro. O que está acontecendo, Rachel? O que está acontecendo? O quê? Os ossos deles, pensou Rachel. Ela só tinha 6 anos e não podia ver filmes não recomendados para menores de 12 anos, nem na TV, muito menos os não recomendados para menores de 16 anos, mas sabia que aquele era o som de ossos partindo ao meio. O carro não era um carro, era algum tipo de monstro. Cadê a mamãe e o papai? Perguntou Blake, virando os olhos grandes, ainda maiores agora por causa das lágrimas para ela. Cadê a mamãe e o papai, Rachel? Oh, meu Deus do céu. Os tadinhos das crianças, e o moço, e os molequinhos chatos danados, né? Mas, gente, perdeu o pai e a mãe. A vida não é fácil. Ele está falando como se tivesse 2 anos de novo, pensou Rachel, e talvez pela primeira vez na vida ela sentiu uma coisa diferente de irritação, ou quando extremamente provocado pelo comportamento dele, puro ódio, pelo irmãozinho. Não achou que esse novo sentimento fosse amor. Era uma coisa ainda maior. A mãe não pôde dizer nada no final, mas se tivesse tido tempo, Rachel sabia o que teria sido. Tome conta do Blake. Ele estava se debatendo na cadeirinha, sabia soltar o cinto, mas no estado de pânico tinha esquecido. Rachel soltou o cinto de segurança, desceu do assento elevatório e tentou soltar o cinto dele. Uma das mãos de Blake acertou a bochecha dela num tapa estalado. Em circunstâncias normais, ela teria
retaliado mesmo, querida, com um soco no ombro, e ficaria um tempo de castigo no quarto, olhando para a parede, fervendo de raiva. Mas agora ela segurou a mão dele com firmeza. Para, quero ajudar, eu posso te tirar daí, mas meu Deus, a gagueira. E eu já perdi, então onde que eu tô lendo? Ah, tá. Eu posso te tirar daí, mas não se você fizer isso. Ele parou de se debater, mas continuou chorando. Onde está papai? Onde está mamãe? Eu quero a mamãe. Eu também quero, babaca, pensou Rachel. E soltou o cinto da cadeirinha dele. Nós vamos sair agora e vamos... O quê? O que eles iam fazer? Ir até o restaurante estava fechado, por isso havia os cones laranja na rampa. Por isso, as bombas de postos de gasolina tinham sido retiradas e o mato havia tomado o estacionamento vazio. Nós vamos sair daqui, concluiu ela. Ela saiu do carro e foi até o lado de Blake. Abriu a porta dele, mas ele só ficou olhando para ela, os olhos marejados. Eu não vou sair, Rachel. Vou cair. Não seja um bebê medroso. Ela quase disse, mas não falou. Não era hora para isso. Ele já estava bem nervoso. Ela abriu os braços e disse, escorregue, eu seguro você. Oi, gente, uma criança de 6 anos e o irmão dela deve ter o quê? Uns 4? E o que vai acontecer? Alguém vai ajudar essas crianças? Ô, gente, coitadas crianças. Ai, ai, meu senhor. Continuemos. Ele olhou para ela com dúvidas. Depois escorregou. Rachel pegou, mas ele era mais pesado do que imaginava e os dois caíram no chão. Foi pior para ela porque estava embaixo, mas Blake bateu a cabeça e arranhou a mão. E começou a chorar alto, desta vez de dor em vez de medo. Para! Ordenou ela, saindo debaixo dele. Está na hora de virar homem, Blake. Hã? Rachel não respondeu. Estava olhando para os 2 celulares ao lado da perua imóvel. Um deles parecia quebrado, mas o outro... Ela se aproximou. Não aproxima não, menina! Do aparelho, engatinhando, sem tirar os olhos do carro, dentro do qual a mãe e o pai tinham desaparecido de forma tão repentina e apavorante. Quando estava se aproximando do celular, Blake passou por ela, seguindo na direção da perua, esticando a mão arranhada. Mãe, pai, sai, eu me machuquei, você tem que sair e dar um beijinho pra melhorar. Fique onde está, Blake loser. Carla teria ficado orgulhosa. Era a voz que não deixava abertura para a desobediência, e funcionou. Blake parou a pouco, mais de 1 metro da lateral da perua. Mas eu quero mamãe, Rachel. Ela segurou a mão dele e o puxou para longe do carro. Agora não, me ajude a mexer nesse troço. Ela sabia perfeitamente bem como usar um celular, mas tinha que distraí-lo. Me dá, eu sei mexer, me dá, Rachel. Ela passou o aparelho para ele e enquanto Blake examinava os botões, ela se levantou, agarrou pela cintura, pela cintura não, e agarrou pela camisa de Wolverine e o puxou 3 passos para trás. Blake nem reparou. Ele encontrou o botão de ligar o celular de Julianne Vernon e apertou. Rachel tirou o aparelho da mão dele pela primeira vez em sua vida de garotinha pateta. Ele não protestou. Ah, tá, o irmão dela. Ela ouviu com atenção quando McGriff, o cão que lutava contra o crime, foi falar com as crianças na escola. Apesar de saber perfeitamente bem que era um homem usando roupa de McGriff. Ah, um cachorro aí, né? Parece, né? Sei lá. Quem que é esse homem? Não sei não. E não hesitou nem um segundo. Discou 911 e levou o celular ao ouvido. Tocou uma vez antes de ser atendido. Alô, meu nome é Rachel Loser e essa ligação está sendo gravada. Uma voz masculina junto a dela. Se você quer registrar uma emergência, aperte 1. Se você quer relatar condições adversas na estrada, aperte 2. Se quer relatar o motorista com problemas, Rachel, onde está mamãe? Onde está papai? Shhh. Fez Rachel com severidade e apertou 1. Foi difícil. A mão estava tremendo e a visão turva. Ela percebeu que estava chorando quando tinha começado a chorar. Não conseguia lembrar. Alô, aqui é da emergência, disse uma mulher. Você é de verdade ou também é uma gravação? Eu sou de verdade, respondeu a mulher, parecendo achar um pouco de graça. Você deseja relatar uma emergência? Sim, um carro mal comeu nossa mãe e nosso pai. Para enquanto está em tempo, aconselhou a mulher. Ela pareceu achar mais graça do que nunca. Quantos anos você tem, querida? Tenho 6, quase 7. Meu nome é Rachel Ann Loser e um carro mal. Escute, Rachel Ann, ou quem quer que você seja. Eu não consigo rastrear esta ligação, você sabia? Aposto que não.
Eu consigo rastrear. Então rastreia, né, querida? Agora desligue ou vou ter que mandar um policial para sua casa para te dar umas palmadas. Eles morreram. Sua mulher burra do telefone, gritou Rachel ao celular. E ao ouvir a palavra-chave, Blake começou a chorar de novo. A mulher do serviço de emergência não disse nada por um momento. Em seguida, com a voz séria de quem não está mais achando graça. Onde você está, Rachel Ann? No restaurante vazio, o que tem cones laranja. Blake se sentou, abraçou os joelhos e escondeu o rosto. Isso doeu em Rachel de uma forma que ela nunca tinha sentido antes. Doeu no fundo do coração. Isso não é informação suficiente, disse a moça do telefone. Você pode ser um pouco mais específica, Rachel Ann? Rachel não sabia o que específico queria dizer, mas sabia o que estava vendo. O pneu de trás da perua, o mais próximo deles, parecia estar derretendo. Um tentáculo do que parecia borracha líquida estava se deslocando lentamente pelo asfalto na direção de Blake. Preciso desligar, disse Rachel. Nós temos que ir para longe do carro mau. A Nela chegou. Ela fez Blake se levantar e o arrastou mais um pouco para trás, olhando para o pneu derretido. O tentáculo da borracha começou a retroceder para o local de onde tinha vindo. Porque sabe que estamos fora do alcance, pensou ela, e voltou à forma de pneu. Mas isso não era o suficiente para Rachel. Ela continuou levando Blake pela rampa na direção da rodovia. Aonde estamos indo, Rachel? Eita. Ai, gente, eu fui lá receber minha avó lá, né? Abri a porta do Capré e tal. Agora eu vou terminar essa parte aqui, que termina bem num enter aqui. E aí, depois eu termino o resto com vocês. Aonde estamos indo, Rachel? Eu não sei. Para longe do carro. Eu quero meus transformes. Agora não, depois. Ela segurou Blake com firmeza e foi recuando na direção da rodovia, onde o tráfego ocasional passava em disparada entre 110 a 120 km por hora. Aí a gente parou agora aqui nesse coisa aqui. E aí, gente, tem mais duas páginas de história ainda, né, desse quarto capítulo. E aí depois eu continuo com vocês, tá? Agorinha. Calma aí. Eu vou terminar... Vai dar pra mim ler tudo com vocês. Eu achei que não ia dar tempo, né? Porque o trem aqui é maiorzinho, mas vai dar. Eu só vou organizar umas coisinhas aqui, eu já venho, tá? Esse vídeo aqui vai ter vários cortes. Vocês já viram, né? Porque, enfim, né? A vida do crente, ele é um morango. Ai, gente, eu tenho que arrumar meu cabelo, né? Eu falei que hoje eu ia arrumar ele. Tem que lavar ele. Vou lavar ele de novo com shampoo e condicionador detox. E ver como é que vai ficar. Dependendo de como ficar, eu já posso fazer, né? Passar máscara nele de novo. E é isso. Agora eu volto com vocês de novo, tá? Tá. Bora continuar, né? Terminar aí a parte que eu estava lendo, né? Com vocês. Gente, tá, eu tô perdida na minha própria leitura, meu Deus. Deixa eu terminar aqui com vocês. Logo que dessa vez, essa parte aqui tá cheia de cortes, gente. Corte pra lá, corte pra cá, porque... Deixa eu me enquadrar melhor aqui no vídeo. Ai, gente, fazer o quê? Vai estar cheio de corte, né? Porque, enfim, né? As coisas nunca acontecem do jeito que a gente programa, né? Mas tá terminando, gente. Falta uma partezinha aqui. Eita, glória. Essa partezinha aqui e um pedacinho de cá. Então, tá terminando. Continuemos, né? Nada era tão penetrante quanto Nada era tão penetrante quanto o grito de uma criança. Era um dos mecanismos, meu Deus do céu, de sobrevivência mais eficientes da natureza. O sono pesado de Pete Simmons já havia regredido a um leve cochilo, e quando Rachel gritou com a moça da emergência, ele ouviu e finalmente acordou. Aleluia, gente, que eu achei que esse menino era morto. Ixi, será que o Pete vai ser comido pelo carro, gente? Socorro Deus, hein? Ele se sentou, fez uma careta e colocou uma das mãos na cabeça. Estava doendo, e ele sabia que tipo de dor era. A temida ressaca. A língua parecia peluda e o estômago estava embrulhado. Não a ponto de ter ânsia de vômito, mas embrulhado mesmo assim. É por isso que eu jamais quero beber na minha vida. Gente, qual que é a lógica de eu beber um negócio, entendeu? De eu tomar um trem, que depois eu vou passar mal, gente. Qual que é a lógica? Pra quê? Gente, pra quê? Pra quê? Qual que é o sentido disso? Se for pra me beber alguma coisa, beba um suco de maracujá, um suco de limão, um suco de abacaxi, acerola, entendeu? Vou beber um suco, gente. Vou beber
cerveja, aí eu depois vou ficar bêbada, vou passar vergonha ainda, né? Vou dar uma de louca, porque eu tô bêbado, o seu cérebro ele desliga, vai parar lá em Marte, entendeu? Vai falar asneira, vai passar vergonha, vai fazer coisa que tu não faria se você tivesse são. E aí depois tem a ressaca, vai passar mal. E, na verdade tem gente que começa a passar mal já bebendo, vai vomitar, não sei o que. Gente, pra quê? Aí depois eu vou ter ressaca, dor de cabeça, gente. Eu vou procurar. Gente, é a mesma coisa de eu falar assim, ó. Eu chegar lá na farmácia e falar assim, me dá uma dor de cabeça aí, por favor. Gente, pelo amor de Deus. É como se eu estivesse chegando no mercado falando, me dá uma dor de cabeça aí, por favor. Gente, qual que é a lógica? O que eu senti de beber pra depois ficar loucão, né? Bêbado ali, falar besteira e ainda ter ressaca depois, gente. Ah, valia-me Deus, né, gente? Ah, tanta coisa pra fazer. E o povo vai beber, gente. Pega o dinheiro da torcida. Gente, essa galera que gosta de beber, olha, eu garanto que se essa pessoa começar a guardar o dinheiro da cerveja do final de semana e começar a botar numa continha ali e deixar guardado, gente, essa pessoa vai conseguir comprar uma maçã, entendeu? Se a pessoa começa a fazer os cálculos desde quando a pessoa começou a beber até o dia de hoje, e ela fazer os cálculos de quanto ela já gastou com bebida, gente, já daria pra ela ter dado a volta no mundo em menos de 80 dias, entendeu? Não tem o livro lá, dando a volta no mundo em 80 dias? Pois então, se a pessoa estivesse guardando dinheiro da cerveja, já teria dado a volta no mundo em 80 dias, já era 50 vezes, 80 vezes, entendeu? Não, gente, eu não tanco com esse negócio de bebida. Bebida e droga são coisas que eu não, assim, não entra na minha mente a pessoa usar umas coisas dessas, gente. Não entra na minha cabeça. Ai, mas é porque você é crente, né? Não sei o que, crente é chato mesmo. Não, gente, não é que crente é chato, né? Por causa disso, não. É porque, tipo, não tem lógica humana, sabe? Você bota o cerebelo pra funcionar, pois então. Aí tu começa a pensar. Gente, qual que é o sentido? Não tem sentido nenhum. Ah, não. Se contar, viu? Assim, eu sou uma pessoa muito curiosa mesmo. Eu confesso, eu falo até pra Deus, gente. Eu falo assim, Deus, o Senhor não pode deixar muita coisa assim na minha frente, entendeu? Eu tava falando com Deus hoje mesmo, que eu tava vendo uns vídeos aí de casos sobrenaturais e tal. Relatos, né, sobrenaturais de pessoas que tiveram experiências ali sobrenaturais e tal. E eu pensando, gente, Deus, eu tenho uma curiosidade de fazer uma coisa dessas. Só que assim, eu sei que isso tá errado, né? Até porque Deus ele tá repreendido em nome de Jesus, mexendo com magia, essas coisas aí, do diabo aí. Eu sempre tive curiosidade, assim, de testar pra saber se é de verdade mesmo. É igual aquele trem lá do Charlie, sabe? Nossa, na época da escola, gente, quando teve aquele trem do Charlie, os meninos da minha escola fez, né? Os meninos ali da minha sala fez. E eu fiquei lá de cima, assim, olhando pra ver se a caneta ia mexer de verdade. E eu lembro que essa caneta mexeu, menino, mas foi uma gritaria dentro dessa sala, gente. Mas foi uma gritaria. O trem mexeu de verdade, eu não tô de brincadeira não, menino. E o pior, gente, que agora que eu tô lembrando, é catar minha caneta pra fazer isso. E eu nem orei pra minha caneta depois, viu? Deus repreendeu o satanás da minha caneta. Mas sério, gente. A amiga minha, que foi a que foi inventar a moda de fazer o Charlie, você está aqui? Menino! Ela passou 3 dias sem dormir, menina. Ela via vulto, via não sei o que. Ela teve que ir pra igreja, entendeu? Ela teve que ir pra igreja, pedir os outros pra orar por ela, pra poder ela, sabe, sossegar. Ela nunca mais mexeu com isso. Entendeu? Eu tenho curiosidade, sabe, tabuleiro, ouija, esses trem assim. Eu morro de curiosidade de ir lá fazer o negócio pra testar, pra ver se vai acontecer alguma coisa. Só que eu sei que esse trem é do capeta, eu não tô doida. Então, assim, eu sou a louca, gente, que eu gosto de provar pra ver se é real o negócio ali, sabe? Eu sou muito maluca. E eu já provei, gente, bebida alcoólica, tá? Mas, ai, nossa, você não é crente? Eu sou crente, mas eu sou santa, não. Santa é Jesus Cristo. E eu bebi, não foi pra ficar loucona, beba, maluca, não. Eu bebi, foi isso aqui, ó. Trisquinha, assim, pra me sentir o negócio do gosto. Inclusive, se tem uma coisa que eu nunca quero beber na minha vida, nem se eu tiver maluca, nem se tiver faltando água no mundo, e eu for morrer com meus rins de sede, não sei o que, desidratação, eu passo, morro, mas não tomo. É a tal da pinga. Gente, eu fui experimentar esse diacho dessa pinga um dia. Eu tenho um tio meu que ele gosta de uma pinga, menino. Ele bebe, mas é pinga, né? Cerveja não, cerveja é pros fracos, porque meu tio é na pinga, menino. E a pinga, assim, uma garrafa de pinga e vodka uma atrás da outra, entendeu? Vodka e pinga, que é que ele gosta. Eu fui experimentar esse diacho dessa pinga um dia, gente, que ele esqueceu na casa da minha avó.
A garrafa de pinga, eu acho que tinha um... Gente, eu tô querendo mostrar pra vocês, entendeu? Mas tava um tanto assim, sabe? Não tinha muito, nem um pouco demais. Tinha um tanto bom ali no fundo da garrafa. Aí eu falei assim, mãe... Eu tava lá na casa da minha avó, mas minha mãe, né? Falei, mãe, eu posso dar um tasquinho, só assim, ó, experimentar esse trem aqui, porque eu quero saber que gosto que tem isso, que o povo bebe. Eu quero saber pra que esse povo bebe. Deve ser bom, né, pra beber desse tanto. Aí eu peguei um trisquinho assim, ó, gente, um trisquinho assim, ó, no copo que eu peguei, dei uma cheirada assim, um cheiro assim, é um cheiro até bom, né? Eu não sei, gente, é que eu não lembro, né? Minha memória olfativa não existe. Mas sério, eu dei um cheirado assim, tinha até um cheirinho gostosinho, eu acho que tem um cheiro mais adocicado, né? Aí eu virei de uma vez, menino, o trem tem um gostinho até bom. Um gostinho meio adocicado, um gostinho parecendo bala, sabe? Balinha, tal. Mas a hora que desceu na goela, a gente desceu assim, rasgando, queimando tudo assim, ó. Parecia que tava pegando fogo por dentro da minha pessoa. A minha goela tava pegando fogo. Eu falei assim, tá repreendido, Satanás. Deus é mais disso. Isso aqui, pinga, foi criado pelo próprio diabo, gente. Porque não tem base, um trem que desce rasgando, queimando, gente. Como que uma pessoa tem coragem de beber uma coisa dessa? Não, vou te contar, viu? Já experimentei, a única bebida que, assim, que eu gosto, assim, mas também não é aquela coisa de beber uma garrafa. É uma coisa, assim, de beber um copinho, assim, ó, sabe? Uma taça, menos da metade da taça, porque eu sou chata também. É vinho, que eu gosto, mas também não é qualquer vinho, que eu sou chata. Qual que é o nome? Espumante, também, que eu acho legalzinho. Champanhe também. E é isso aí. Mas eu não gosto de bebida alcoólica, outra bebida alcoólica fora desses padrões, assim, de vinho, champanhe, espumante, isso aí, eu não gosto. Assim, a melhorzinha de todas é a cerveja, sabe? A melhorzinha. Mas nem assim, gente. Sabe? Porque, ai, gente, eu já sou maluca do jeito que eu sou, sem beber. Imagina se eu beber, gente, misericórdia. Se eu beber, então, eu vou parar aí na cadeia, gente. Eu, hein, tá repreendido. Eu, mais de... sei lá quanto tempo que eu passei falando disso, mas enfim, continuemos, né? Tá. Achei onde que eu parei. Graças a Deus eu não bebi mais, pensou ele, e se levantou. Ele foi até uma das janelas cobertas pela rede de arame para descobrir quem estava gritando. Não gostou do que viu. Alguns dos cones laranjas bloqueando a rampa de entrada da área de descanso tinham sido derrubados e havia carros ali, muitos. Ele viu também duas crianças, uma garotinha de calça rosa e um garotinho de short e camiseta. Só os viu de vislumbre, o bastante para saber que estavam recuando, como se alguma coisa os tivesse assustado. E depois desapareceram atrás do que parecia um trailer de transportar cavalos. Havia alguma coisa errada. Um acidente tinha acontecido. Talvez, apesar de nada ali parecer acidental, talvez. Ah, tá. É porque eu tô pulando a vírgula, né, gente? Tá vendo? O importante de você ler direito. Um acidente tinha acontecido. Talvez, apesar de nada ali parecer acidental. Seu primeiro impulso foi o de sair dali correndo. Eita, menino, tu vai morrer, viu? Antes de se envolver no que quer que tivesse acontecido. Ele pegou sua bolsa e foi na direção da cozinha e da plataforma de carga e descarga, mas parou. Havia crianças lá fora, crianças pequenas demais para estarem perto de uma estrada de alta velocidade como a 195, sozinhas, e ele não tinha visto nenhum adulto. Gente, será que essas crianças do espírito do que o carro comeu? Das crianças que o carro comeu? Ou será que é criança, tipo, criança? Tem que ter algum adulto. Você não viu aqueles carros todos? Sim, ele tinha visto os carros. E uma picape presa ao trailer do cavalo, mas nenhum adulto. Eu tenho que ir lá, mesmo que fique encrencado. Eu tenho que impedir que aqueles garotos imbecis serem atropelados na estrada. Ah, os garotos que ele tá falando é a menina e o menino, né? Deve ser, né? Mas esse moleque tem quantos anos? Se ele tiver muito velho, é tipo 14 anos. Mas esse menino tem 14 anos, ele tem entre 12 e 13 anos. Ele tá... é mais velho, né, gente? É mais velho que esse, né? Mas é uma criança do mesmo jeito. Pete correu até a porta da frente do Burger King, viu que ele estava trancado e fez a si mesmo a pergunta que Norm Terry Falls teria feito. Ei, resto de placenta, sua mãe teve algum filho sem danos cerebrais? Pete se virou e correu para a área de carga e descarga. Correr fez a dor na cabeça piorar, mas ele ignorou a sensação. Largou a bolsa na beirada da plataforma de concreto,
Começou a baixar o corpo e se soltou. Caiu de mau jeito com a bunda no chão, mas também ignorou essa sensação. Levantou-se e lançou um olhar desejoso na direção do bosque. Ele podia desaparecer. Fazer isso talvez o poupasse de muita dor no futuro. A ideia era terrivelmente tentadora. Não era como nos filmes, onde o mocinho sempre tomava a decisão certa sem nem pestanejar. Se alguém sentisse vodka no hálito dele... Jesus, disse ele. Ah, Jesus Cristinho. Por que ele foi até ali? Isso que era ser uma criança imbecil. Também concordo, meu querido. Ai, gente, eu tô amando que tá tendo continuação do Menino Pete, né? Continuemos, que agora vai terminar, gente. Agora, só mais um pedacinho aqui e um pedacinho do outro lado. Aí termina esse capítulo 4. Segurando Blake pela mão com firmeza, Rachel levou até o fim da rampa. Quando eles chegaram lá, um caminhão cegonha passou explodindo mais de 100 km por hora. O vento soprou o cabelo deles, sacudiu as roupas... O vento soprou o cabelo deles. Lê devagar, menina. Sacudiu as roupas e quase derrubou o Blake. Rach, estou com medo. A gente não pode ir para a estrada. Me diga alguma coisa. Que não sei, pensou Rachel. Em casa, eles não podiam sair do jardim da frente e quase não tinha trânsito na via Fresh Winds, em Falmouth. O tráfego na rodovia não era constante, mas quando um carro passava, ia rápido à beça. Além do mais, para onde eles poderiam ir? Podiam seguir pelo acostamento, mas seria horrivelmente arriscado. Gente, o Pete vai encontrar com eles e aí vai fazer o quê? Só Deus sabe, né? Mas o bom é que ele, com certeza, deve acreditar neles, né? Com o negócio do carro. Porque, enfim, né? Criança entende criança. E não havia nenhuma saída ali, só o bosque. Eles podiam ir até o restaurante, mas aí teriam que passar pelo carro mau. Um carro esportivo vermelho passou disparado e o cara atrás do volante apertou a buzina sem parar, o que fez Rachel ter vontade de tapar os ouvidos. Blake estava empurrando e Rachel se permitiu ser puxada. Ah tá, estava puxando, empurrando não. De um lado da rampa havia uma divisória. Blake se sentou em um dos cabos grossos entre as hastes que a formavam e cobriu os olhos com as mãos gorduchas. Rachel se sentou ao lado dele. Ah tá, Blake. Gente, eu não tô sabendo ler não, viu? Blake se sentou em um dos cabos grossos entre as hastes que a formavam e cobriu os olhos com as mãos gorduchas. Rachel se sentou ao lado dele. Estava sem ideias. E aí a gente vai ter mais 2 capítulos do conto 1081. Aí a gente tem o capítulo 5 e depois vai ter o capítulo 6, que aí vai terminar esse conto. E cara, eu tô animada pro final. Eu quero ver que final que vai dar, porque o menino Pete, enfim, acordou da ressaca, né? Não tá morto. E agora, me parece que ele tá indo, né, de encontro com os 2 meninos, né, que é a Rachel e o Blake, que é o irmão dela, né? Então, eu acho que o Pete vai encontrar com esses dois, eles vão papear sobre a história do carro assassino que mata todo mundo, que engole o povo. E daí, eu não sei o que vai acontecer, mas eu espero que aconteça alguma coisa de bom, né? Que essas crianças, tipo, não se percam, né? Não se morrem, né, gente? E o pior é que também é perigoso, né? Eles ficarem na estrada sozinhos. Vai que passa um doido, maníaco, um pedófilo. Hein, Jesus. Ai, gente. Ai, eu tô com medo pelas crianças agora, gente. Ai, ai. Aí vai ter mais 2 carros, gente. Que é um Crown Victoria 2011 e Richford 2010. Então vai amontoar mais 2 carros entrando na estrada, cara. Gente do céu. O Stephen King, ele tava drogado quando escreveu isso aqui, gente. Bêbado. Que história, gente. Que, assim... Essa coisa do carro engolindo os outros, velho, mastigando a pessoa, comendo, assim, agarrando a pessoa. O pneu do carro se liquefazendo pra poder pegar as crianças, gente. King, você detém de uma criatividade, macho, que eu, assim, tá me fazendo ter vontade de pegar a Misery pra poder ler, gente. Olha. E eu já li 50 páginas, olha. Parabéns pra mim e pra você, né, que você também tá lendo comigo. Enfim, lemos já 50 páginas. E lemos 50 páginas. Aí você olha o que a gente leu e o que tem pra ler.
1000 páginas que esse livro tem, meu Deus. 527 páginas, gente. 527. A gente não leu nem metade ainda. Mas é sobre isso, gente. O que vocês acharam aí desse quarto capítulo? Tô achando legal, tô achando interessante que tá tendo conexão, né? Os contos com o primeiro, né? Todos os contos não, todos os capítulos deste conto tá tendo conexão. Então, que bom, né? Porque a gente vai continuar a história e pra frente, gente. Eu tô amando, gente. Ai, eu tô amando. Sabe a vibe que isso daqui me passa? Creepypasta, gente. Nossa, tá me passando uma vibe muito creepypasta. Ontem eu dei saudades de ouvir creepypasta, que eu ouvia muito. Nossa, gente, teve uma época que eu ouvia muito creepypasta. E aí me deu vontade ontem de ouvir. Eu ouvi uma creepypasta que apareceu pra mim. E aí, não foi ontem não, foi anteontem, eu acho, gente. Ah, enfim, tem uns dias aí. Aí eu comecei a ouvir creepypasta e hoje eu já fui ouvir relatos sobrenaturais e tal, de coisas. E assim, eu acho bom essas coisas, gente. Bom, assim, no bom, não tem sentido bom nisso, né, gente? Mas assim, eu acho legal, sabe? São histórias legais de se ouvir, principalmente as que eu tava ouvindo hoje, gente, que são relatos, assim, sobrenaturais, de que fizeram um pacto com o cão, de seitas, né, que sacrificam ali pessoas e tal, né, pra poder fazer, né, os rituais deles lá, uns relatos ali sobre o livro de São Cipriano, que eu fiquei sangue, fogo, labareda, tá repreendido em nome de Jesus. E assim, gente, aí vai ter outra coisa que o povo vai olhar. Ai, Ana, mas você não é crente e você tá ouvindo creepypasta, coisa assim, relato sobrenatural, blá, 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 blá. Gente, o demônio existe, não existe? Então, é a mesma coisa de eu estar lá na igreja e ouvindo um relato de uma pessoa contando ali, um testemunho, né, da pessoa contando o que o diabo já fez na vida dela, coisas que ela já passou ali por causa do diabo, e agora ela tá com Jesus. Tipo assim, a diferença é que, sabe, as histórias ali que eu tô ouvindo são só relacionadas ao cão, né? Mas dá no mesmo, gente. Então, assim, eu gosto de ouvir porque eu acho interessante, assim, entender como que funciona esse negócio de gente, porque o mundo espiritual, ele existe, tá? Não existe só o demônio, o capeta, o diabo, não, tá, gente? Se for, menino, o mundo espiritual é, assim, uma loucura, galera. Então, assim, eu gosto de ouvir esses relatos, assim, porque eu consigo ver, sabe, perceber o como que as coisas funcionam, sabe? Igual com relação a pactos que eu tava ouvindo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Uma questão de pacto, sim, sabe? Com o cão, os três, sim. Que eu fiquei, cara, igual dos relatos ali que eu vi do livro de São Cipriano lá. Cara, o cara lá fez um negócio, um feitiço lá pra poder ficar invisível. E depois aquele feitiço acabou consumindo ele, sabe? Assim, ele não conseguiu ter controle sobre o próprio feitiço que ele fez, entendeu? E aí ele começou a enxergar vultos, espíritos e coisas assim, sabe? E a pessoa perdeu o controle de si, sabe? Uma entidade ali possuiu ela, entendeu? E assim, gente, isso tudo por quê? Porque o diabo, ele nunca vai te dar uma coisa sem cobrar algum troca, gente. Você acha que o diabo brinca de ser diabo? Não brinca, não. É a gente que brinca com a cara de Deus. Isso sim. Porque, cara, você acha que o diabo vai te dar fama e ele não vai te cobrar essa fama que ele tá te dando? Ele vai cobrar, de alguma forma ele cobra, entendeu? É por isso que às vezes a gente vê pessoas assim, anônimas, que você nunca ouviu falar na vida, de repente ela tá aí no auge da fama, e daqui a um pouco essa pessoa, ela começa a meio que desaparecer, meio que sumir, entra em depressão e etc. E tem pessoas que tiram a sua vida. É o quê? Se você for parar pra olhar, gente, se você for estudar muito a fundo, não é todo mundo, tá, gente? Não é todo mundo, vou generalizar, mas pode ser que aquela pessoa ali, ela tenha feito um pacto e aí ela conseguiu ali um momento de fama, mas aí depois o cão ficou atento na pessoa e a pessoa não aguentou e tirou a vida, entendeu? Então, assim, são tantas coisas, assim, que acontecem, sabe, gente, relacionadas ao mundo espiritual, e eu não tenho medo não, gente, já fui muito medrosa, já. Mas hoje em dia eu tenho medo não, menino. Eu sou, sim, protegida pelo sangue de Jesus Cristo, que morreu lá naquela cruz do Calvário por mim. Eu tenho que ter medo? Moço, Deus me deu autoridade pra pisar na cabeça da serpente, eu vou ficar com medo? Ai, mãe, rapaz. E eu não tenho medo não, gente. Inclusive, a menina que eu tava ouvindo lá o relato lá, que ela é a dona do canal lá que lê os trem,
Ela fala que ela é da Umbanda, parece. E aí o negócio da, eu não, aí tá uma coisa pra mim pesquisar também e entender como é que funciona, porque eu não sei como que funciona direito a Umbanda. Porque assim, eu acho que na minha cabeça, na cabeça de todo mundo, a Umbanda é negócio de macumba, né, gente? Eu, assim, pelo menos na minha cabeça eu tenho isso. Sabe, que Umbanda tem a ver com o negócio de macumba. Então, assim, como eu sou meio que leiga nesse assunto, tá aí uma coisa pra mim estudar, né? A religião Umbanda. E eu sou dessa, gente. Eu amo estudar essas coisas. Gente, eu sou muito curiosa. Inclusive, depois que eu vi esse negócio desse vídeo sobre o relato de São Cipriano no livro, não sei o que, eu fui atrás da história de São Cipriano. Eu vi que ele era um bruxo, que depois ele se converteu ao cristianismo por causa de uma mulher lá, não sei das quantas, que ele se apaixonou e, ai meu Deus, eu quero casar com ela. Mas ele, na verdade, ele não queria casar com ela, né? Ai, gente, já esqueci, mas sei lá, ele foi jogar uma macumba nela lá, um feitiço nela lá. E aí, né, ela tava protegida pelo sangue de Jesus Cristo. E o treino pegou nela, que é o que a Bíblia fala, né? Que feitiçaria, macumbaria e todo cuia aí não pega na gente, porque a gente tá lavado e revestido pelo sangue de Jesus Cristo. Dessas coisas não pega no crente, não. Aí, tá, né? E ela falou que uma vez ela foi ajudar uma pessoa. E aí, né, porque a pessoa tava passando umas dificuldades ali, um pobre coitado, tal, não sei o que, e ela foi ajudar, e a entidade dela falou pra ela que se ela ajudasse, ela ia ficar num lugar pior do que aquela pessoa estava. Porque aquela pessoa estava naquela situação, porque é aquela coisa, né, plantou, agora vamos colher, né. E aí a entidade dela falou pra ela, não, se ela quisesse ajudar, ela podia ajudar, mas que ela ia ficar na pindaíba também, ia ficar. Aí ela pegou e não fez nada. Aí já foi um ponto onde eu pensei, cara, entidade? Pra que eu quero uma entidade, gente? Pra que eu quero conversar com uma entidade se eu tenho a livre acesso a conversar com Deus, gente? A minha entidade é Jesus, entendeu? É Deus. Sabe quem que me conta das coisas? Quando, assim, que vem me cochichar no pé do meu ouvido as coisas? O Espírito Santo de Jesus Cristo, gente. Oh, já tem tanta coisa que o Espírito Santo já me falou, vice. Sabe, aquela coisa assim, sabe quando a gente fala, ai, meu santo não bateu com essa pessoa, é o Espírito Santo, moço. O Espírito Santo, rapaz, ele me fala do negócio, ele me mostra, essa pessoa não presta. Moço, se o Espírito Santo falou pra mim, essa pessoa não presta, às vezes eu penso, ai, é a voz da minha cabeça, né, não. É o Espírito Santo me avisando, eu já tive, ó, muitas experiências de avisar pra amiga minha, ó, essa pessoa aí, né, dá falar que se cheire, tu fica andando com essa pessoa aí, mas, ó, não sei não, viu, uma hora tu vai ter uma surpresa. E aí, quando é fé, vai lá e acontece alguma coisa. Eu falo, eu te disse, gente. E eu falava assim, é voz da minha cabeça. É o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo, ele alerta a gente, sabe? E aí, gente, assim, cada um no seu quadrado, cada um com a sua religião. Se a pessoa lá da Umbanda acredita nessas coisas aí, que eu não sei o que é, gente, que eu preciso realmente estudar, tudo bem. Você acreditar, você andar com entidade aí, mas eu prefiro andar com Jesus. Eu prefiro andar com Deus, conversar com Deus. E aqui eu tô aqui, ó, conversando com vocês. Se eu quiser virar pra Deus e falar, ai, Deus, cara, não sei o que, eu posso conversar com Deus, gente. Aí as pessoas têm uma visão tão, gente, deturpada do que é Deus realmente, de como conversa com Deus, esse tipo de coisa, sabe? Que, gente, até mesmo dentro das igrejas, gente, tem cada coisa que eu vejo que eu fico tipo, gente, falar um negócio pra você. Olha, o povo olha pra gente que é crente, acha que a gente é tudo nariz empinado, que a gente é não sei o que a gente se acha santo. Ai, gente, se eu fosse contar pra vocês o que eu, com uma pessoa que é cristã, que tá dentro da igreja, que sou evangélica, ó, de muitos anos da minha vida, nossa. Ai, gente, tem tanta coisa que me irrita dentro das igrejas, que assim, é doutrina de humano, sabe? É coisa que o ser humano vai lá e coloca dentro das igrejas, e depois vem falar, é de Deus. É de Deus, não é do seu filho do... Cala a boca, não fala não. Tá vendo aí? O Espírito Santo me mandando calar a boca. Ai, gente, mas sério. Ai, gente. Não, eu vou fazer um vídeo depois falando com vocês sobre como a gente conversa com Deus. Como que... negócio de conversar com Deus. Porque, gente, é tanta coisa que o povo inventa moda de sabe? Ter acesso a Deus. Que, cara. Não, a gente tem livre acesso a Deus 24 horas por dia. Quem quiser a entidade aí, pode ficar com a sua entidade, tá bom? Não tô te criticando. Eu também não conheço as entidades que existem aí, né, gente? Por isso que eu tô falando que eu vou estudar, porque eu não conheço, né? Eu não conheço, como é que eu vou falar? Eu não tenho como falar de uma coisa que eu não conheço, gente. É por isso que, às vezes, eu tenho umas coisas assim que vem na minha mente, às vezes tem hora que eu abro a boca e falo, e aí depois eu me arrependo, porque assim, eu falo, gente, mas eu não conheço isso, eu não entendo disso, como é que eu vou abrir a boca e falar, opinar sobre isso, sendo que eu não conheço?
sendo que eu não entendo. Então, por isso que eu vou buscar entender e conhecer pra mim poder falar com propriedade, assim, eu mesma me devagar, porque, nossa, se tem uma coisa que eu faço é devagar comigo mesma, gente. Nossa, isso que eu tô fazendo aqui com vocês, na verdade, é uma divagação da minha mente, que minha mente já tá indo pra tanto lugar, gente. Inclusive, eu tenho que ir no psicólogo pra descobrir se eu tenho TDAH, gente, porque, meu Deus do céu, meu irmão, ele tem. Então as chances de eu ter também são muito grandes, né? Até mesmo porque eu vim primeiro que ele. Eu sou a irmã mais velha aqui, né? Da parada. E eu sempre fui meio assim, gente. Sempre tô aqui falando de banana, quando é fé eu tô falando de jacaré, entendeu? Nossa, minha mente funciona 2.000 quilômetros por hora. Tem hora que nem eu me dou conta de mim, entendeu? Ai, gente, eu falei tanta coisa já, né? Ai, tchau! Depois a gente continua lendo aí o Baseado em Sonhos Ruins. Aguardem cenas do próximo capítulo. Fui!